Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta após o nosso intervalo. Dando continuidade à nossa próxima apresentação, eu gostaria de chamar a Ariane Marziona, que é Head de Supply Chain Management na NEC Latam. Ela vai falar sobre o tema a escassez de componentes eletrônicos na cadeia de suprimentos e distribuição. Ariane, seja muito bem-vinda, é com você. Boa tarde, obrigada pelo convite. Bom, esse assunto é um assunto que está afetando todo mundo, né? Principalmente o mercado de eletrônicos e quem utiliza dos eletrônicos, né? Nossos clientes estão todos bem tensos. Só começando o overview, não sei se todo mundo conhece a NEC é uma empresa super antiga, tem 150 anos, e no Brasil a gente trabalha não só no mercado de telecomunicações, mas também com educação, com saúde, na área de saúde, de healthcare, satélite, cabos submarinos, features para logística, enfim, a gente atende uma gama muito grande a partir de equipamentos de eletroeletrônicos, né, e principalmente na área de telecomunicações e soluções. Então, a gente está bem afetado pela falta de material. Esse aqui era um overview que a gente tinha até agora, né? Até 2021. Então, a gente é uma empresa que tem 301 subsidiárias no mundo. Na América Latina, a gente trabalha com 5 subsidiárias, né? Argentina com Chile, Colômbia, Centro-América, Brasil e México. Eu sou responsável por todos esses países, né? Pela CEAS, que a gente chama. Na América Latina, no total, são 1.085 funcionários. E a gente tinha uma estimativa tem, na verdade, né, um faturamento estimado de 27 bilhões para esse ano, né? Isso no mercado mundial, né? A NEC, ela trabalha principalmente, né, na região que a gente está aqui na América Latina, com reconhecimento facial. Ela criou a tecnologia do reconhecimento facial lá no Japão, e hoje a gente ainda é um dos pioneiros, né, do reconhecimento facial. Trabalha principalmente nos aeroportos, né, com as empresas públicas, e Smart Cities, né, que é a parte de segurança de Smart Cities, e que inclui o reconhecimento, mas não só o facial, como todos os outros. 5G, que era onde a gente estava colocando todas as nossas fichas, onde a gente ainda está colocando todas as nossas fichas, né? E Network and Security. A gente fornece os equipamentos de 5G, são produzidos no Japão, bem como outros fornecedores, aos quais a gente faz a solução, né, de integração com esses outros fornecedores. Somos responsáveis principalmente pelos rádios, transporte de todas as operadoras do Brasil, né? Claro, Vivo, Oi. O conceito da arquitetura de Open RAN, né, que a gente junta todas as outras tecnologias, principalmente para a parte de bancos. E o 5G, a gente acredita que até 2025 ele vai movimentar 130 bilhões de reais no Brasil. Então, assim, é muito importante, tá? Só que, desde a entrada da pandemia, a gente vem sendo notificado dos atrasos. Esse ano, de fato, 2022, os nossos lead times, que eram de 300 dias com os nossos fornecedores, inclusive a fábrica do Japão, passaram a ser de 300 dias. Né? Então, isso significa, na prática, que dos 25, de todos os 100%, né, do target que a gente quer fazer em 2022, a gente só vai conseguir entregar efetivamente 25%, que era o que já tinha sido colocado. Desde então, quando passou a ser 300 dias, a gente já está falando no ano que vem. E a gente tem que dar uma solução para isso, né? Então, isso tem um impacto muito grande, principalmente nos contratos de empresas públicas, porque tem cláusulas contratuais aos quais os clientes podem simplesmente cancelar os contratos, né? Tem a penalidade, mas também tem o cancelamento, e tem a questão da inadimplência de fato, mas é que assim, se a gente não entrega, a gente não recebe, se a gente não recebe, a gente não paga. Então, assim, a gente está quebrando toda uma cadeia
um budget de todo mundo, desde o cliente que não tem o equipamento dele, que normalmente, por exemplo, quando a gente atende as operadoras têm um cliente final, tem o cliente de banco, tem os data centers. Se a gente não atende esses caras, a gente lá na frente ninguém atende o cliente final, a gente também não está no meio do caminho, não consegue atender, e a gente também não paga o fornecedor que também não entregou. E isso impacta não só os equipamentos, porque a gente está falando em hardware, só que esse hardware ele é atrelado a serviço de instalação, serviço de manutenção, de spare parts. Então a gente está quebrando absolutamente tudo. E com isso a gente quebra também os indiretos, que são os transportes, o armazém. Então, assim, tá tudo ficando menor, né? E o que acontece? Quando efetivamente esse equipamento vier, ficar pronto, que a nossa expectativa é que isso vá terminar, eles falam que a Ásia vai voltar a ter os componentes em 2023. Só que em 2023, a gente vai ter um ano represado de equipamentos para entregar. Né? E aí, como é que faz? Porque a gente não está falando que a gente está cancelando os pedidos, a gente está colocando os pedidos. Quanto mais, melhor, porque a gente entra numa fila antes. São pedidos de risco que a gente fala, a gente nem recebeu o pedido ainda do cliente, mas a gente já está pressupondo que a gente vai colocar. E, de fato, a gente, quando esse material ficar pronto, não é só na NEC, né? Tem a NEC, nossos competidores, tem todo o mercado de computação, todo mundo na fila para receber equipamento. Então, como é que vai ser isso? Como é que a gente está preparado para isso? A gente tem malha aérea, malha viária, a gente tem embalagem? Provavelmente não. Então, quais são os impactos, né, que isso de fato vai criar na indústria? Está criando na indústria de eletroeletrônicos e de telecomunicações, né? A situação, que nem a gente fala assim, ela está afetando todos os setores da economia, mas a gente acredita que a normalidade se restabelece em 2023. Só quando a gente fala em 2023, é lá a primeira parte da cadeia, é lá a fábrica de componentes que vai começar a entregar para quem vai produzir os equipamentos de fato. Isso piorou muito com a pandemia, né? Já existia uma falta de insumo, que já estava sendo notificada desde 2019, que ia afetar o mercado de aços. Porém, a pandemia parou tudo, parou as produções, principalmente na Ásia, que é para quem servia praticamente para todos os produtores. E aí, hoje, esses prazos passaram de 60 a 90 dias para 300 dias. Então, assim, a gente não atende o cliente, a gente não tem estoque para entregar, a gente não tem condições de aumentar a produção de nada, por exemplo. E nem eu falei, a gente vai ter embalagem para entregar, a gente vai ter espaço para estocar quando esse material ficar pronto. Não, a gente vai ter que dar um jeito de tirar essa represa que vai ficar parada, né? Então, quais seriam, como a gente para pensar, o que a gente tem que fazer? Primeiro, a gente tem que pensar fora da caixa, né? Essa é a ideia. Se a gente continuar pensando em coloca o pedido, produz, entrega com o mesmo time, com o mesmo processo, que tudo vai ser do jeito que está, então significa que nós vamos ficar um ano sem fazer dinheiro. Né? A cadeia não vai fazer dinheiro durante um ano. Então, não dá para a gente viver desse jeito. Isso vai ter um impacto grande nas empresas. Então, qual que é a solução? Vamos pensar fora da caixinha? Vamos conversar? Quem tem o quê? Como é que a gente tem? Quais são os steps? Primeira coisa, chega perto do cliente. A gente precisa ter muito claro, o cliente precisa entender que se ele... beleza, então eu não vou mais comprar da NEC, mas eu vou lá comprar do concorrente da NEC, vou lá comprar do chinês, das empresas chinesas, vou comprar da Nokia, vou comprar da Ericsson. Ninguém tem, gente, ninguém tem. A verdade é que durante um tempo alguém tinha estoque, mas agora não tem mais, acabou. E quem fornece pra gente, que são as empresas lá do Vale do Silício, também não tem. Mas aí vamos conversar todo mundo, o que precisa fazer? Primeiro tirar esse óculos cor-de-rosa de que vai ter um milagre. Se a gente escalar, porque a empresa adora fazer isso. Não, vamos escalar, que escalando resolve. Não, escalando resolve problemas de processo.
escassez de material são outros 500. Não é assim que funciona. Então, a gente tem que começar a pensar na solução. E essa solução não está só dentro da NEC. Eu não consigo sozinha falar, então, beleza, vamos fazer desse jeito que a gente vai resolver. Não, a gente tem que se unir. Então, primeiro, a gente faz um planejamento de demanda como se deve. Como é que é a visão de planejamento de demanda? A visão de planejamento de demanda, ela é aquela coisa curtinha, daqui 3 meses, porque ninguém quer assumir risco, então a gente vai ter que pensar numa cadeia de 1 ano. O cliente que está acostumado a falar assim, eu vou crescer para tal lado, eu consegui outro cliente aqui, eu tenho um negócio chegando aqui, mas é tudo para dali 60 dias. Ele também tem que saber onde é que ele vai pôr o dinheiro dele para daqui 1 ano, porque é isso que a gente quer agora, a gente quer o pedido do ano que vem. E não é o que está atrasado, é o que ainda vai fazer, porque a gente quer pôr na fila, senão a gente nunca vai tirar essa represa. Então, primeiro, a gente tem que sentar junto com o cliente, tem que chamar o nosso parceiro, o nosso fornecedor parceiro. No nosso caso, a gente tem grandes parcerias, né, que a gente chama, que são os fornecedores que atendem 70% dos equipamentos da NEC. Então, vem cá parceiro, vem cá cliente. Vamos sentar e vamos fechar, vamos falar um número. Vai ter que assumir risco e tem que assumir risco todo mundo. Porque qual que é a ideia? Eles colocam um pedido de risco, a gente assume o risco, a gente assume esse investimento, só que se a gente, de fato, no final não entregar, o cliente mudar de ideia ou mudar alguma coisa, ou ele perder algum contrato, a gente tem que ter a opção de redirecionar isso para outro cliente, a gente tem que ter a opção de transformar isso em outra coisa. Então, as alianças, as parcerias, elas são muito importantes. Os riscos, assumir as risk orders, que a gente chama, né, que são os pedidos de risco, a gente tem que sentar e ver quanto a gente está preparado para fazer isso. E focar na solução. A solução aqui, por exemplo, uma das que a gente tem visto é a gente criar um hub América Latina. Como eu mostrei lá na frente, lá nos primeiros slides, somos 5 CAs América Latina, só que todas com importação separada. Então, quando chegava um pedido da Telefônica aqui no Brasil, eu colocava o pedido lá fora, esperava o material chegar, desembaraçava e entregava. Aí, no dia seguinte, chegava um pedido para a própria Telefônica no Peru, ou na Colômbia, ou América Móvel no México, mas eu também atendo a Argentina, e eles eram colocados separadamente. Agora, a gente tem que eu pensei, existem itens que são comuns. Só que, se eu esperar o pedido do cliente chegar, para dali colocar o pedido, 300 dias. Mas se eu já sei que esses itens são comuns, mas eu ainda não sei para qual cliente eu vou vender, eu assumo esse risco, compro esse equipamento no meu fornecedor, quando ele entregar, só que aonde eu vou manter esse material? Provavelmente num país ou onde tem uma zona franca, né, que eu não pague esses impostos, ou na própria origem, que no caso é os Estados Unidos. Eu mantenho em algum lugar lá, algum hub América Latina lá. Muito provavelmente a gente criaria, né, uma NEC Latam lá, para que eu possa ter isso. E aí, quando efetivamente chegar esse pedido, e aí eu sei para qual país eu vou direcionar, aí eu puxo esse material de lá, pago o imposto daquele país e entrego mais rápido. Então, essa é uma das soluções que a gente está vendo. É lógico, a gente tem que pensar em ter buyback do fornecedor, caso a gente não entregue, porque a gente está assumindo um risco muito grande. Quais seriam esses vendors? Um portfólio definido. Que nem eu falei, eu tenho países diferentes, com SAPs diferentes, é tudo segregado, tá? Não é a mesma coisa. São 5 empresas diferentes que a gente gerencia embaixo de um guarda-chuva. Porém, por exemplo, eu não tenho o mesmo código hoje de equipamento que eu entrego, pode ser o mesmo equipamento, mas eu entrego na Argentina, ele tem um código, porque eu tenho um sistema lá, e na Colômbia foi criado outro código. Então, é muito difícil, do ponto de vista de gerenciamento de armazenagem, né, de gerenciamento de estoque, eu saber se aquilo que é igual a CRE. Então, primeiro eu tenho que ter um portfólio único, eu tenho que ter pelo menos um item em comum entre eles, onde eu possa rastreá-los. Muito provavelmente ter que ser com relação ao código do próprio fornecedor. Tem a questão do preço. Hoje, eu negocio o preço com aquele fornecedor para o mesmo item, caso a caso. Tem projetos que ganham desconto maiores, tem projetos que ganham descontos menores,
Tem projetos que têm formas de pagamento privilegiadas, outros nem tanto. Então, a gente tem que sentar e redefinir um contrato único, ou com uma lista de preço única, onde depois a gente vê uma carta de crédito para itens que ganham desconto acima depois, mas isso tem que ser visto. E aí, no caso de não ter condições de abrir uma NEC Latam, né, se porventura a nossa base Japão fala, olha, isso aqui não está dentro da política, o que a gente faz? Então, a gente vai ter que ir num parceiro, um parceiro logístico. E esse parceiro logístico, que já está estruturado nesse país, ele vai ter que assumir isso e a gente vai ter que botar na conta esse FII que a gente vai pagar para esse parceiro, mas também tem uma velocidade. Porque a minha ideia não é ter isso para sempre, é ter isso até o final de 2023, começo de 2024, quando a gente imagina que a normalidade volta ao nosso mercado, né? Bom, aqui eu queria, aqui tem todas as nossas redes e tudo mais. Eu acho que eu fiz a apresentação muito rápida. Deixa eu abrir aqui para vocês. Eu queria poder abrir para perguntas agora. Se vocês têm alguma dúvida, eu sei que eu falei muito rápido, mas eu sei que esse assunto é um assunto interessante, todo mundo deve ter pergunta para fazer. Ariane, tudo bem? Obrigado aí pela sua apresentação. Só lembrando aí, pessoal, o tema foi a escassez de componentes eletrônicos na cadeia de suprimentos e também distribuição através da experiência da Ariane, conforme falamos, trabalha na NEC Corporation, né? NEC Corporate, né? Todo esse contexto aí associado a equipamentos eletrônicos. Até para abrir um pouquinho, viu, Ariane? Obrigado para o Q&A aqui para o público. Eu gostaria já de... Você até citou um exemplo, né, desse Hub Latam, falou um pouquinho de alianças e parcerias, que é bastante importante nesse contexto, né, de colaboração, até porque eu tive uma vivência anterior, trabalhando com consultoria, a gente teve uma vivência exatamente específica sobre isso, sobre necessidade de componentes eletrônicos, principalmente considerando agora guerras e tudo isso acontecendo. A gente sabe que alguns componentes, principalmente de equipamentos eletrônicos, ou vem da Ucrânia ou também vem da Rússia. Então, o que influencia, você está preparado, ter um hub que consegue ter esses planos de contingência, principalmente mitigar os riscos, e principalmente através de alianças e parcerias, vocês consigam tomar ações imediatas, né? Acho que faz bastante importante. No caso de vocês na NEC, até para entender um pouco desse contexto do hub que você falou, eu gostaria quais foram exatamente essas ações relacionadas a esse hub, através dessas ações, principalmente a partir do momento de tomada de decisão, quais foram os resultados e como que isso impactou positivamente em você estar lidando com essa escassez de componentes, trabalhando aí na NEC, associada a toda essa parte de cadeia de suprimentos e distribuição. Principalmente, a questão a ideia de ter um hub Latam, ela já vinha... Porque do ponto de vista de logística, ele sempre foi interessante para a gente, né? A gente consolida a carga, eu reduzo embarques parciais, os equipamentos vêm do mesmo lugar, a gente teria melhores condições de negociação com fornecedores, mas era uma coisa para um dia, assim, um processo que a gente estava vendo e que ia ser interessante. Quando começou efetivamente os prazos mudarem, porque mudaram os prazos e os preços subiram. E, ao mesmo tempo, o que os fornecedores estavam falando? Olha, você está aqui na fila com seus pedidos. Eu não tenho esse equipamento inteiro para te entregar, mas eu tenho 3 placas aqui, embarca elas. Eles me obrigavam a embarcar essas placas parciais. Só que aí o que acontecia? Na verdade, isso está acontecendo ainda, né? E ele fala isso, se você não vier buscar em 2 dias, eu passo para outro. Então, eu cancelo o seu pedido e passo para outro. Eu estou pagando mais caro, estou tendo que fazer vários embarques parciais que o cliente, no final, não aceita, porque para ele não faz a menor diferença se você vai entregar 3 placas e não vai entregar o gabinete. E mais que isso, né? A gente, que nem eu falei, a gente embarca antes, paga os impostos, quebra o cash flow, porque você vai quebrando tudo. Então, o que no começo era uma coisa, tá atrasando, vai faltar matéria, de repente virou uma bola de neve. Então, a ideia do Hub Latam, ela começou porque eu falei, olha, a gente precisa botar esse material em algum lugar sem embarcar. Porque eu posso até tirar do fornecedor para não perder o pedido, mas eu preciso segurar esse material lá na origem, porque eu não quero importar parcial.
é mais caro, o transporte está muito mais caro, está faltando voo, está faltando espaço em voo, né? Até o ano passado estava muito difícil conseguir embarcar. Então, foi uma coisa que teve que sair e teve que sair muito rápido. Então, como é que a gente fez? Bom, primeiro, a gente foi lá e falou com o nosso parceiro de supply chain mesmo, né, de importação, freight forward, e falou, negocia aqui os X meses para eu deixar o meu material parado aqui, mas eu não vou embarcar. Só que isso começou a impactar na garantia, começou a impactar no... Eu tinha que pagar o fornecedor, então eu estava pagando o fornecedor por um equipamento que eu não tinha dado entrada, eu não tinha desembaraçado. E isso começou a dar muito problema na área fiscal e financeira. Então, de repente, a gente precisou de uma solução. E aí, inicialmente, a ideia de abrir um hub lá não era tão rápida assim, até porque você tem toda uma questão de transfer price, de financeiro, né, porque para evitar dumping, você tem que deixar o lucro nesse outro país, né? A gente tem interesse em deixar esse lucro em outro país. Eu comecei a afetar outras áreas que a gente precisava sentar e avaliar. Então, a gente criou um comitê aqui na América Latina com diretores de outras áreas, né, que envolve financeiro, um pessoal também do Japão, legal principalmente. E aí, o primeiro passo foi a gente criar um parceiro, que no nosso caso, a gente está assinando o contrato ainda, né, está com o NDA, então não posso passar o nome, mas é um parceiro logístico que já trabalha como distribuidor desses equipamentos. Então, alguma coisa ele já tinha. Então, hoje eu não tenho aquela questão dos códigos ainda, porque ele tem o código dele. Então, tudo que eu tive que fazer foi cadastrar esses códigos nos meus países e conseguir comprar direto dele. Então, eu tenho hoje um distribuidor, por exemplo, eu botei mais uma pessoa na cadeia para conseguir driblar enquanto eu não consigo abrir o nosso próprio hub e pensando que a gente tem que resolver isso o mais rápido possível, né? Sim, excelente. Essa é a importância daquilo que você falou na sua apresentação, a importância de alianças, parcerias e principalmente identificar aquele que já tem, né, algo a mais que vai nada mais suprir um pouco mais a sua operação e que já tem esse diferencial que vai fazer toda a diferença nessa escassez. Até falando no seu bate-papo, você deixou claro, né, falou um pouquinho do 5G, né, a gente sabe que o 5G hoje, que está em voga não só no Brasil, no mundo, mas no Brasil principalmente, que a gente teve, né, o leilão do 5G bem recentemente, no qual inclusive já existem prazos e alguns locais, inclusive no Brasil, já está funcionando o 5G e assim por diante. Eu gostaria de saber até um pouquinho dentro desse contexto, se o atraso desses materiais, principalmente que a gente sabe que a gente tem uma dependência de muitos materiais que vêm aí da China ou de outras regiões, se esse atraso desses materiais e essa escassez, principalmente, se ela pode atrasar esse contexto de implementação do 5G no Brasil. Qual que é o contexto de vocês? Sim, inclusive a gente teve uma apresentação na semana passada lá na Japan House com outras empresas, onde deixou bem claro que já está impactando. Esse atraso sim vai impactar o 5G dos nossos clientes finais. A gente não sabe ainda quanto tempo vai impactar, mas o que já era para estar pronto, que nem a gente fala, tem alguma coisa de 5G, mas tem muito pouco, né? Ainda tem muito pouco 5G que tem. Hoje ainda não é o que a gente espera ver, né? A super velocidade, o que a gente espera ver. O 5G ele vai ser muito mais do que a gente enxerga hoje, tá? E sim, a ideia é que ele atrase pelo menos um ano. Excelente. E nesse contexto até de atraso, de escassez de componentes, como é que os clientes eles estão lidando com isso? Até porque a gente sabe que isso está impactando as vendas. Em um momento que a gente sabe que a economia estava melhorando, né, principalmente no contexto aí de eletrônico, veio a falta ali, até porque todo esse contexto, né, toda essa instabilidade que a gente viu que veio acontecendo, né? Em relação a clientes, como é que vocês têm lidado com isso? Até porque vocês, como uma empresa que precisa fornecer ali os equipamentos, como é que vocês têm lidado com essa falta para você estar, inclusive, atendendo a demanda necessária? A área de telecom em si, né, pelo menos essa que a gente trabalha, que a gente atua, a gente não tem clientes varejo, né? Não é um cliente que bota um pedido hoje e eu não vou nunca mais olhar para a cara dele. São clientes grandes, de contratos longos, e tem os contratos que são de empresas do governo, né? Que são licitações públicas. As licitações públicas, essas têm sido bem mais difíceis, porque elas são muito mais fechadas, né? Elas não nos permitem atraso.
obviamente, que a gente entrega cartas, né? É sabido, né? Sobre a escassez de insumos. Porém, a partir do momento que a gente assume agora que a gente já sabe que o prazo é 300 dias, e a gente assume entrar numa oferta onde o cliente coloca lá na licitação pública que é 60 dias, eu estou assumindo que eu já sabia o risco. Então, isso não pode. Então, isso a gente já sabe que não pode fazer. Agora, contratos mais antigos, que a gente assinou antes, esse a gente está conseguindo driblar, junto com a nossa área de legal, a minha área que é compras também, né? A gente ajuda muito nessa renegociação, porque não adianta só a NEC assumir o risco. O parceiro, o nosso fornecedor, tem que assumir o risco junto com a gente. Porque se tem projetos que falam, esse aqui não pode atrasar de jeito nenhum, porque isso é super estratégico. Então, esse aqui você vai ter que passar na frente da fila. Outros dá para esperar um pouco mais. E os clientes privados, esses sabem o que está acontecendo. E como eu falei ali na apresentação, não não vou mais comprar da NEC e vou comprar do concorrente. Porque ninguém tem. Então, ele tem que entender que ele tem se ele quer esse equipamento, se ele quer fechar o projeto dele, ele precisa passar um mínimo de planejamento de demanda para que a gente possa assumir risco por ele. Isso tudo também é estratégico, né? Então, no começo foi mais difícil. Eu acho que o começo foi muito de escalar, foi mais tenso. E agora, como se percebeu que não é uma chuva que vai passar rápido, eu acho que eles estão mais abertos a negociar, mais abertos a conversar. Principalmente as operadoras que já perceberam que não adianta simplesmente, vou te multar. Não adianta, porque não é isso, não é isso que vai resolver o problema, entendeu? Uma vez até que você deixou claro que, né, que não é uma chuva temporária. Ou seja, essa escassez ela vai durar. Como é que vocês estão trabalhando até para o planejamento estratégico de vocês para o ano, dentro desse contexto de sabendo que a gente vai ter uma escassez e uma falta de componente que talvez perdure por um período até um pouco maior do que vocês gostariam? Olha, eu tive uma reunião sobre isso hoje mais cedo. Durante muito tempo, a gente falou sobre a falta, o atraso, mas é engraçado que quem não era da área de supply chain achava muito assim, mas vamos escalar, vamos falar com o Japão escala direto. Não, o que dava para ser feito já foi feito. Então, hoje, o que a gente tem que pensar é qual outro produto que a gente vende que possa ser entregue. Serviço? Então, vamos vender serviço. Existem equipamentos que não estão faltando. Vamos vender os equipamentos que não estão faltando. Então, hoje a gente começou a puxar a cadeia de uma outra forma. A gente tem que vender muito mais serviço, muito mais soluções de software, se a gente quiser fechar o número esse ano. E deixar os equipamentos para vender o ano que vem. Porque aí é o pensar fora da caixa. Eu acho que vocês já estão pensando fora da caixa. O próprio Hub já foi um pensamento diferente, que trouxe um contexto aí que já está fazendo a diferença nas operações de vocês. Mas até para deixar claro a todos que estão acompanhando aí com a gente, os pontos principais aí que a Ariane destacou, que é para a gente falar um pouco mais de colaboração mais próxima, de aperfeiçoamento da tomada de decisão baseada em dados e também otimização da cadeia de suprimentos. Então, Ariane, eu gostaria de agradecer a sua participação, a disponibilidade, todo o contexto que você trouxe aí para a gente. Lembrando que a Ariane falou do tema a escassez dos componentes eletrônicos na cadeia de suprimentos e distribuição. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Excelente. Pessoal, dando continuidade, a gente vai para um pequeno intervalo, né? Em alguns minutos a gente vai voltar para o nosso painel final, que a gente vai falar um pouquinho sobre da transição à transformação, uma estratégia de supply chain à prova de futuro. Voltamos já já.